Oi, amados, muito bom dia, que a graça e a paz do nosso Deus seja e esteja com vocês, não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida. Estamos aqui para mais um dia de restauração. Eu já vivi um momento ali intenso com Deus e eu espero, queridos, no nome de Jesus, poder trazer um pouco disso para vocês, um pouco do que eu estou vivendo para vocês, amém? Queridos, hoje nós vamos falar sobre restaure a sua identidade. Bom, no começo do meu deserto, queridos, eu vivi uma dor tão intensa, uma dor tão diferente, uma dor tão tremenda, né, com a questão do divórcio, que chegou num dado momento que eu orava e eu falava, Senhor, eu já nem sei mais quem eu sou, porque eu fiquei perdida naquilo tudo, foi tanta coisa para eu lidar, foram tantos sentimentos, tantas sensações diferentes, né? Tem hora que você tá feliz, tem hora que você tá com raiva. Algumas pessoas vão chamar isso de luto pós-divórcio, mas assim, queridos, eu só sei dizer se é luto ou não é. Uma coisa eu sei dizer, é muito difícil lidar. É difícil lidar. É difícil você se encontrar no meio de tudo aquilo, sabe? Chegou um dia que eu falei, Deus, eu não sou assim, essa pessoa não sou eu, porque eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa descontraída, eu sou uma pessoa que eu gosto de animar o ambiente que eu chego, né? Eu gosto de conversar com as pessoas e eu não estava mais daquela maneira. Eu estava sempre chorando, sempre cabisbaixa. Estava trabalhando com crianças, né, fazendo transporte escolar das crianças. E num dado momento, as crianças conversavam dentro do carro e eu não queria conversar. Chegou um tempo, querido, que eu fiquei rouca, então eu me aproveitei daquela situação para eu não ter que conversar com ninguém. Eu queria ficar quieta no meu canto. Tudo que eu oferecia, eu queria oferecer para as minhas filhas, porque eu tinha muito pouco para dar. Então, o que eu tinha, eu queria dar para elas, eu não queria dividir com ninguém. Eu fiquei egoísta, sabe? E eu não era assim. Eu falei, Deus, eu não sou essa pessoa que está aqui agora. Eu não sou isso, eu não sou desse jeito. E aquilo estava me incomodando e me incomodava. E eu acordava e dormia pensando naquilo e tentando buscar forças para lidar com aquilo, tentando buscar sabedorias para lidar com aquilo. E assim como o salmista, se eu não me engano é Davi, vai dizer no Salmo 38, os meus parentes, né, vão abrir lá rapidinho, eu tava até orando esse salmo agora de manhã, e nossa, é um salmo muito forte, querido, muito forte, e Davi vai falar assim, se eu não me engano é o 38 mesmo, que ele vai falar assim, lá no verso 11, os que me amam e os meus amigos permanecem indiferentes em relação à minha dor e os meus parentes ficam de longe. Querida, eu vivi isso. Eu vivi isso e eu imagino que você esteja vivendo. E não só os que te amam e os seus amigos, e ainda vem os religiosos também, que só te acusam, que só apontam o dedo para você, que não são capazes de ver a sua dor. É difícil. É difícil, tá? É muito difícil. É difícil passar por algumas perdas, porque as pessoas, elas não compram a sua dor, elas não vivem com você aquilo que você está vivendo, elas não são capazes de entender o seu momento. É só Jesus, querido, porque Jesus passou pelo que nós passamos, ele passou pela rejeição, ele passou pela traição, ele passou pelo abandono, ele passou por tudo que nós estamos passando hoje, ele sabe bem o que é. Então eu corri para os braços do meu pai, né? Eu corri para os braços do meu pai porque eu precisava me encontrar e eu sabia que aquela pessoa que estava ali não era eu. Não era eu. A minha dor tinha sobressaído a quem eu era. E foi muito difícil passar por tudo aquilo. E foi muito difícil porque, à medida do que eu ia procurando ajuda, eu só recebia dedo apontado na minha cara, eu só recebia mais acusação, eu só recebia mais peso. Só que quando eu corri para Jesus,
eu encontrei o refrigério, eu encontrei a solução, um consolo. Não é à toa que ele vai dizer: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos. Eu estava sendo oprimida, sabe? Eu estava sendo opressa pelo inimigo, eu estava sobrecarregada em tudo aquilo que eu estava vivendo. E ele diz, né? Eu vos aliviarei. E foi ele quem aliviou aquela situação que eu estava vivendo. E ele começou a me colocar de novo nos trilhos da minha vida, querido. Chega uma fase na nossa vida que, dependendo do que nós vivermos, é tão intenso, é tão difícil, é tão complicado que nós nos perdemos, queridos. Nós nos perdemos. E hoje nós vamos falar de novo sobre a parábola do filho pródigo. Nossa, mas tantas vezes falam sobre isso, queridos. Mas é porque a palavra de Deus, ela tem uma riqueza de detalhes em tudo que ela traz para nós. E hoje nós vamos ver de novo, querido, de novo. Nós vamos ler só alguns versículos, mas nós vamos ver que havia sim um nível de perdição. Eu acho que eu posso usar essa palavra. Um nível ali de... que realmente é dos dois filhos. Os dois filhos se encontravam perdidos de alguma forma e para eles era necessário uma restauração de identidade. Para eles era necessário uma restituição daquilo que havia sido perdido. Vamos ver primeiro o filho pródigo, que é o filho perdido, que saiu, que ajuntou a sua parte da herança que o pai lhe entregou e saiu. Ele foi para o mundo, ele foi viver os prazeres dele. E chega um dado momento que a palavra diz assim, lá no verso 17 de Lucas capítulo 15. E ele, caindo em si, disse: quantos servidores de meu pai têm pão suficiente de sobra, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei para o meu pai e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus servidores. Nesse momento, queridos, toda a situação que aquele filho viveu, aquele filho que estava perdido, aquele filho que saiu da casa do pai, tudo aquilo que ele foi exposto no mundo fez com que ele perdesse a identidade de filho, fez com que ele quisesse se comparar aos servos do pai, mesmo ele dizendo: irei ter com meu pai. Ele por algum momento pensa e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, eu já não sou digno de ser chamado seu filho. Eu sei que eu já perdi, essa nomenclatura, eu já perdi esse posto, eu já não sou mais o teu filho. E é isso que ele vai dizer para o pai, é isso que passa na cabeça dele de dizer. Mas a palavra vai dizer que ele correu, né? E ele foi até o pai. Quando ele encontrou o pai viu ele. E a palavra diz lá no verso 22, mas o pai disse aos seus servos: trazei a melhor veste, vestiu, e ponde-lhe um anel em sua mão, e calçados em seus pés, e trazei aqui um novilho cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e vive novamente, tinha se perdido e foi achado. E eles começaram a alegrar-se. Então, queridos, esse filho, por uma circunstância que ele viveu, aliás, várias circunstâncias que ele viveu, ele perdeu a identidade de filho. Ele perdeu aquele posto na mente dele e na alma dele. Ele pensou que ele poderia até voltar para o pai, mas não como filho mais, como um servo. E vemos também a situação do filho mais velho, que quando vê aquela situação se aproxima do servo, pergunta o que está acontecendo, e o servo responde, né? E ele fala: olha, o seu irmão que tinha se perdido, ele voltou, ele está aqui, e seu pai disse para que nos convidou para que nós celebrássemos o retorno dele. Mas aí aquele filho pega e no momento ele vai conversar com o pai, porque ele ficou indignado com a situação. E no verso 30 a palavra diz: mas vindo este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as prostitutas,
mataste-lhe um novilho cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo e tudo que eu tenho é teu. Mas era necessário fazer festa e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu novamente, tinha se perdido e foi achado. E ele vai dizer lá no verso 29, eis que eu te sirvo há tantos anos. Aqui nós vemos, queridos, um filho que estava na casa do pai vivendo como servo. Nós vemos um filho que era filho e saiu e se perdeu, e ele achou que ele, para voltar, tinha que agir como servo. E nós vemos um filho que era filho, que estava dentro da casa do pai, mas que se mantinha lá dentro, na comunhão com o pai, na vida com o pai diária, mas que vivia como servo. Queridos, esses dois filhos perderam a identidade. Esses dois filhos, eles estavam ali de alguma forma, vivendo numa identidade perdida, cuja qual ele não percebeu que estava perdida, e o outro que foi para o mundo, que só quando caiu em si entendeu que tinha se perdido. E queridos, muitas vezes vamos viver situações, vamos viver o dia após dia, o comodismo, vamos viver muitas coisas que vão nos fazer, de alguma maneira, não entender mais qual é a nossa identidade em Deus, ou que vão nos fazer perder a nossa identidade em Deus. E é por isso, querido, que hoje, nesse vídeo, eu quero dizer para você, não se deixe levar pela circunstância. Eu não sei se você está na casa do pai, vivendo como servo, sempre ali tentando fazer algo para agradar a Deus, tentando comprar Deus. Eu estava aqui agora ouvindo aquele louvor Tua Mesa Cura, da Tamires Garcia, e chega um dado momento do louvor que ela canta: os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram, eu só te conheci quando aprendi a descansar e a desfrutar, né? Ela vai dizer isso, querido. Esse filho, ele estava ali na presença do pai todos os dias, mas ele estava como servo, tentando ganhar o afeto, o carinho, o amor do pai com os esforços, trabalhando. E não era isso, não se tratava disso. Se tratava do descanso, se tratava do desfrute, se tratava de encontrar a identidade de filho. Se tratava de se encontrar no pai. Entende? E aí nós vemos um outro filho, que é o filho que se perdeu, que é o filho que trocou a presença do pai pelo mundo, que quando volta com uma identidade distorcida. Volta com uma identidade distorcida. Tem um louvor também que eu recomendo que vocês escutem, que é o louvor Tem Lugar na Mesa, do Eli Soares, isso. Querido, escuta esse louvor. Esse louvor é muito lindo. Ele é maravilhoso. Eu não posso ficar pondo louvores aqui, porque o YouTube, ele coloca com direitos autorais. Mas, queridos, no nome de Jesus, busque a presença de Deus. Busque se restaurar como filho, porque a palavra de Deus nos garante, isso é garantido, que todos aqueles quantos receberam Jesus como o único e suficiente Salvador de suas vidas, eles receberam o direito, o poder de serem adotados por Deus. Você não é mais qualquer um. Você agora é filho, querido. Você não tem que se ver como servo. Você tem que sair do mundo agora. A sua mente precisa ser transformada. Por quê? Porque você estava no mundo servindo ao Deus deste mundo, ao Deus deste século. E esse Deus, ele te trata como escravo. Ele te trata como servo, mas Deus não, querido. Deus te tem como filho. Deus te trata como filho. E Ele quer que você restaure essa identidade nele. E aqui nós vamos ver, queridos, que de fato existem circunstâncias, existem situações que podem nos fazer vislumbrar o nosso posto, a nossa identidade, mas de uma maneira diferente, distorcida. E não é isso que Deus espera de nós. Deus, ele permanece sendo nosso Pai, independentemente de como nós nos vemos, ao sermos adotados por Ele, Ele continua nos vendo como
filhos. Então, que nesta manhã de segunda-feira você possa viver essa restauração verdadeira da sua identidade em Deus. Querido, se você for ver na Bíblia, a sua identidade como filho, ela é muito maior do que você imagina, muito superior ao que você imagina. Não é só o fato de você poder se achegar ao Pai, mesmo em meio a tudo que você fez no seu passado. Não é só o fato de receber perdão de pecados. Não é só isso, queridos, mas é o fato de como Ele te vê. A palavra vai dizer que para Deus uma alma vale mais que o mundo inteiro. Quando Ele olha para você, é isso que Ele vê. Quando Ele olha para você, Ele vê um ser humano pecador e falho? Vê, mas Ele vê alguém que precisa dele. Ele vê alguém que precisa da mão dele estendida. Ele vê alguém que é precioso, querido, que é valioso para Ele. Então, queridos, que nessa manhã, no nome de Jesus, o Senhor possa vir restaurar essa identidade, que eu não sei por qual motivo você perdeu. Sabe, que nesse momento você possa entrar no centro da vontade do Senhor para entender o que é que Ele quer falar com você nessa manhã. Que nesse momento você possa dizer para Ele: Senhor, as circunstâncias me fizeram confundir, distorcer a minha identidade, perder a minha identidade. Mas no nome de Jesus, Senhor, eu preciso da sua ajuda para entender que a partir do momento que o Senhor me adotou, eu sou seu filho, eu sou sua filha. Querido, quando nós somos adotados por um pai ou por uma mãe terrenos, enquanto nós estamos em busca de encontrar os nossos pais biológicos que nos abandonaram, que nos rejeitaram, que não nos quiseram, nós não conseguimos nos identificar ali naquele ambiente como filhos. Nós estamos o tempo todo em busca de ir atrás de um passado que nos deixou, que nos abandonou. Mas, querido, com Deus não é assim. Não veja Deus como você vê o mundo. Não veja Deus como você vê as pessoas do mundo. Veja Deus como seu Pai, um Pai que está acima de todos, o Pai dos pais, um Pai que é soberano, um Pai que é amor, um Pai que é justiça, um Pai que é perdão, um Pai que te recebe, independentemente de como você está, mas que quer ajudar você a viver a transformação que você precisa. Porque, querido, Deus, Ele te aceita como você está, não como você é. Porque você é falho e pecador, mas você precisa buscar renunciar a si mesmo. Você precisa buscar uma vida nova em Jesus Cristo. Então, querido, que nessa manhã você possa receber mais o amor de Deus, você possa entender que Deus quer restaurar a sua identidade nele, a sua identidade como filho, a sua identidade como uma alma preciosa, que Ele, como Deus, como Pai, deseja salvar. Que Ele deseja restituir, que Ele deseja prosperar, sim, Ele deseja, que Ele deseja abençoar, mas que acima de tudo, Ele deseja ter ao lado dele, que acima de tudo, Ele deseja ter intimidade, que acima de tudo, Ele deseja ter comunhão, que acima de tudo, Ele deseja abraçar, Ele deseja cuidar, Ele deseja zelar. Querido, no nome de Jesus, veja Deus como Ele é, como a palavra te mostra que Ele é, não como o mundo te apresenta. Veja Deus como um Deus maravilhoso, veja Deus como um Deus poderoso, como um Deus perdoador. Querido, no nome de Jesus, peça para Ele agora: Senhor, me ajude, Senhor. Eu desejo restaurar a minha identidade em Cristo Jesus. Eu desejo ver o meu Pai, o meu Deus, com os olhos dele, não com os meus olhos falhos e pecadores. Senhor Jesus, ajuda-nos a ser restituídos em tudo aquilo que o inimigo nos tirou, em tudo aquilo que o inimigo deturpou, em tudo aquilo que o inimigo distorceu, em todo o engano que o inimigo trouxe para a nossa vida, mesmo que nós tenhamos nos perdido num dado momento da nossa vida. Senhor Jesus, venha nos mostrar que nós permanecemos como filhos, que o Pai está pronto a nos receber de volta, que as mãos dele estão estendidas sobre nós, que Ele está ali pronto para nos receber, que Ele não nos julga pelo nosso pecado, que Ele não nos julga pelo que nós fizemos, mas que Ele está pronto se nós estivermos dispostos a nos arrependermos verdadeiramente. Senhor Jesus,
direciona-nos ao caminho de volta, leva-nos de volta, dá-nos a coragem para voltar, para que nós possamos ser não só restituídos, mas para que nós possamos ser refeitos, para que nós possamos ser restaurados em tudo aquilo que perdemos. Precisamos voltar ao lugar da perda, precisamos voltar ao lugar onde entregamos a nossa identidade, que possamos entender isso, Jesus, que não precisamos fugir deste lugar, mas que precisamos voltar para lá, porque deixamos lá a nossa identidade. Senhor Jesus, que o Senhor nos restaure mais a cada dia, que o Senhor tenha liberdade para entrar na nossa vida, para tirar tudo aquilo que não provém de Ti, mas também para devolver aquilo que o inimigo nos roubou. Senhor Jesus, sabemos que o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir, e é isso que ele quer fazer conosco. Mas sabemos que nós temos um Pai que está pronto para nós, que é consolador, que é auxiliador, que é amigo, que é companheiro, que está ali para nos ajudar na nossa dificuldade, que ao perdermos as nossas forças, Ele nos restitui, que ao perdermos o nosso vigor, Ele nos restitui. Então, Senhor Jesus, nos dá sabedoria, força, coragem, ousadia para voltar ao lugar da nossa perda e restituir e restaurar e renovar a nossa identidade no nosso Pai amado, que é o nosso Deus. Senhor Jesus, se existe mais algo em nós que tem nos impedido de viver a nossa verdadeira identidade, traz à tona, traz luz aonde há trevas, tira a cegueira espiritual aonde há. Senhor, nos mostra, traz clareza em todas as áreas da nossa vida. Seja na área financeira, na área sentimental, na nossa vida física, Senhor. Porque nós somos templo do Espírito Santo e precisamos cuidar do nosso corpo também. Somos corpo, alma e espírito. Mostra para nós, Senhor, aonde temos sofrido, Senhor, com roubos de Satanás, aonde temos sofrido com destruição de Satanás, com o engano de Satanás. Ô Senhor Jesus, restaura, Senhor, a nossa identidade de filhos. Nós que somos pais, sabemos como é ser pais. E a Tua palavra diz, se nós, sendo falhos, pecadores, mas sendo pais, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial não nos dará. Senhor Jesus, nós te pedimos, renova a nossa fé, como te pedimos no vídeo de ontem. Restaura a nossa fé, para que possamos ver-te como o Pai que o Senhor é. Para que possamos ver-te como o Pai que o Senhor é, e não como o Pai que o mundo nos apresenta. Senhor Jesus, te entregamos a nossa vida e te pedimos hoje, no nome de Jesus, que nos restaure, que nos renove e que nos restitua em tudo aquilo que o inimigo tentou tirar de nós e em tudo aquilo que ele deturpou na nossa mente. No nome do Senhor Jesus. Amém, aleluia e glórias a Deus. Amados, que o Senhor possa falar com vocês através dos vídeos, que Ele possa trazer restauração. Eu gostaria, quem me dera, se eu pudesse conhecer vocês, se eu pudesse ter acesso a vocês, porque, queridos, eu vivi dores que muitas pessoas vêm querer de alguma forma ajudar ou julgar, não viveram, não sabem o que é. Eu estou aqui hoje para falar para vocês. Infelizmente, Deus precisou me permitir viver tudo isso para eu acordar para a vida, para eu acordar, para eu enxergar a verdade. Porque a verdade estava bem ali na minha cara, mas eu não conseguia ver. Eu não conseguia ver. Então, querido, no nome de Jesus, que os vídeos possam alcançar a vida de vocês de alguma forma, ajudar vocês a viver a restauração que vocês precisam. Desculpa pelo barulho, mas o pedreiro tá mexendo ali. Mas que no nome de Jesus vocês venham ser abençoados, restaurados, transformados e renovados para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe vocês. Até o vídeo de amanhã. E vou pedir mais uma vez, querido, se você conhece alguém que esteja passando, talvez não pelo divórcio, mas por alguma situação de perda, compartilhe esses vídeos dessa semana com essa pessoa. Entende? Compartilhe. Todos nós precisamos de restauração, queridos.
Só que existem aquelas pessoas que vivem ali sempre escondendo a dor, maquiando a dor, mascarando a dor, vivendo de aparências. E existem aqueles que reconhecem que tem uma dor e que não sabem lidar com elas. Então, que no nome de Jesus, você possa ser um canal de bênção na vida de alguém. Amém? Que você possa abençoar a vida daqueles que precisam também. Amém? Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a semana de vocês também. E é isso, né? Amanhã estamos aqui de novo.